Essa prisão acabou de ser efetuada, essa prisão acabou de acontecer no aeroporto. Essa notícia chocou Brasília agora neste exato momento. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia, principalmente o porquê que essa prisão acabou de acontecer de forma, assim, inesperada. Outra bomba que eu vou trazer para vocês aqui, gente, tá? A essas alturas já é de conhecimento de todos vocês que o Eduardo Bolsonaro foi condenado à prisão aqui pela primeira turma do STF. Pois bem, gente, tá? Eduardo Bolsonaro acabou de reagir e desafiou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, Eduardo Bolsonaro acabou de desafiar Alexandre de Moraes e, além desse desafio, ele acabou de revelar que vai levar o resultado da sua condenação, da sua prisão, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele acabou de dobrar a aposta e acabou de afirmar que vai levar tudo o que aconteceu, como aconteceu, até chegar a essa condenação, a prisão. Ele vai levar absolutamente tudo para o presidente dos Estados Unidos, para a Casa Branca, para o governo americano. Além do desafio, ele vai revelar tudo para o governo americano. Eu vou trazer aqui clima tenso mesmo sobre essa condenação, prisão de Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Uma grande autoridade da política brasileira acabou de ser pego no flagra, recebendo favores do bandido, do criminoso Daniel Vorcaro, gente, tá? Brasília não dorme, não dorme, não dorme, gente. Porque grande autoridade, mas é do alto escalão. Novo nome acaba de ser revelado e vazado no escândalo do caso Master, recebendo favores do Daniel Vorcaro, e o trem tá pegando fogo em Brasília após esse anúncio bombástico. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma revelação bombástica sobre gravíssimo atentado, gente, tá? Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma revelação urgentíssima e gravíssima sobre atentado gravíssimo. Muita gente não estava sabendo aqui dessa informação e ele mesmo vai explicar tudo nos mínimos detalhes. O clima tá muito tenso e eu vou explicar para vocês o motivo, gente, tá? Revelação gravíssima e urgentíssima sobre gravíssimo atentado. Flávio Bolsonaro acabou de revelar tudo aqui, eu vou trazer nos mínimos detalhes. E por fim, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, além de condenar, né, a prisão Eduardo Bolsonaro, acabou de tomar nova decisão sobre Jair Bolsonaro. Agora é o líder da direita, é o pai do Eduardo. Agora, gente, tá? Neste exato momento, o Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. E é surreal o que ele acabou de fazer. E eu vou explicar e trazer tudo pra vocês aqui nesse boletim. Eu disse pra vocês, gente, tá? É muita coisa, o clima tá extremamente tenso na política em Brasília, no judiciário. Eu vou explicar absolutamente tudo. Só rapidamente, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E atendendo a pedido, gente, tá? Vamos começar aqui a falar o dia, a data dos vídeos, para vocês não ficarem meio perdidos aí no tempo. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, gente, tá? Quarta-feira, dia 17 de junho, notícia atualizadíssima aqui das últimas horas nesse boletim aqui para todos vocês. Fiz aqui um comentário sobre essa condenação, a prisão do Eduardo Bolsonaro, que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Ela teve acesso aqui a uma informação sobre essa condenação do Eduardo Bolsonaro que é inacreditável, é surreal. Agora sim vocês vão entender. Vejam só. Foi julgado pelo STF, não é isso, Marcília? Porque ele ainda tinha direitos políticos. Isso. Bom, boa noite. Marcília, Paula, mestre Augusto, Cauti, boa noite à nossa audiência. Ontem nós falamos que seria unanimidade, né? Mesmo com 4, com 5, com 14, porque não quiseram adiar o julgamento, porque ele sabia, o Moraes tinha certeza da unanimidade de 4, né? E
Bom, eu quando vejo Moraes na tela, eu só enxergo 129 milhões, né? Fica ali, 129 milhões, 129. Ele tá falando e eu só tô pensando, 129 milhões, 129 milhões. Agora, eu não tenho muito mais o que falar, Paula, a não ser o próprio voto deles, do Moraes, e tudo isso que eles falaram, do Eduardo, condenando porque ele, como parlamentar, foi até o exterior. O que aconteceu durante a prisão do Lula? O Lula estava preso, os parlamentares de esquerda, os petistas, eles correram o mundo dizendo que a democracia do Brasil estava acabando, que isso. E nenhum desses parlamentares, nenhum sofreu absolutamente nenhuma retaliação. Vai lá, fala o que tem que fazer, foram em cortes internacionais, fizeram aquele mise-en-scène internacional todo e nada aconteceu. Então, se o Eduardo tem culpa das tarifas, se tira a tarifa é culpa do Eduardo também, aí é mérito do Eduardo, e aí coloca agora as tarifas, o que faz com uma investigação de 1 ano da seção 301? É culpa do Eduardo também essa investigação de 1 ano? Ou seja, um peso, duas medidas, 2 pesos, 2 medidas, porque não é a régua da justiça hoje no Brasil, ela pende para um lado apenas, e é o lado da perseguição política, isso aí já está óbvio há 6, 7 anos. Escancarou toda a verdade. Vocês viram que ela acabou afirmando aqui o que eu disse agora, né, um pouco antes para vocês, que realmente, quando o Lula foi condenado, foi preso, gente do céu, tá? Os parlamentares do PT, da esquerda, me lembro muito bem, Gleice Hoffmann, Paulo Pimenta, vários parlamentares indo para o exterior denunciar abusos que está acontecendo no judiciário, estão acabando com a democracia do Brasil, estão fazendo um atentado à democracia. Gente, eles foram lá, esbravejaram, gritaram, espernearam, ficaram enlouquecidos com a prisão do Lula, e agora com eles não aconteceram nada lá na época. Nenhum deles foi condenado, nada. Eles continuaram denunciando que, segundo eles, era abuso de autoridades aqui no Brasil. Denunciaram o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, que tal, participou da investigação. E não aconteceu nada com eles. Agora, aqui, como é a oposição, como é Eduardo Bolsonaro, como a régua da justiça funciona só para um lado, segundo a Ana Paula, aí a justiça funciona. Funciona, mas funciona assim, ó, não é cega, não. Funciona muito bem. Né? Pesou pra cima porque é da oposição. Então vocês estão entendendo, gente, tá? Por que às vezes eu falo que isso aqui é o esgoto, tá? É o fede assim, ó, a céu aberto. Todo mundo tá sentindo aquela carniça. Só que muita gente, ó, só faz isso aqui, ó, tampa o nariz para não sentir. Mas o trem tá feio. O trem tá feio pro lado da oposição. E também, agora, gente, tá? O trem tá feio agora pro lado de mais uma grande autoridade de Brasília. Recentemente, o nome de Ciro Nogueira, o nome do presidente do Congresso e Senado Federal, Davi Alcolumbre, foi envolvido, né, no escândalo de corrupção, no escândalo do caso Master. Pois bem, gente, mais uma autoridade acaba de ser incluída aí nesse rol de corrupção, de roubalheira, de fraude, maior fraude, né, bancária, quem sabe, do mundo, né? É o Hugo Mota, né? Vocaro, além, né, de ter pago viagens de luxos, apartamentos, ter concedido apartamentos, hotéis ao Ciro Nogueira, além, segundo a imprensa, né, de ter dado 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais para o Davi Alcolumbre, segundo a imprensa, deixa eu deixar bem claro aqui, porque é o que está na imprensa, né? Além de tudo isso, agora, até o Hugo Mota foi dragado por este escândalo do caso Master. Está aqui. Vocaro pagou hotel de luxo, que deve ter custado uma fortuna, para Hugo Mota em Lisboa. Aí, gente, isso tomou conta da imprensa também ontem, no dia de ontem. Afinal de contas, trata-se do presidente da Câmara dos Deputados. Aí ele veio agora e deu a sua justificativa. E eu vou ser sincera com vocês, era melhor ele ter ficado calado. Só piorou mais ainda a sua situação. Vejam só. Em relação ao pagamento de diárias para o senhor por Vocaro em Lisboa em 2024? Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Ele pagou efetivamente? O senhor vê algum problema? Não vejo problema, é um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. E por que o pedido de privacidade? Qual o pedido de privacidade? A matéria fala que foi solicitado
houvesse muita privacidade. Por parte de Daniel Porcaro. Não me recordo o pedido de privacidade. Não posso falar por aquilo que eu não fiz. Mas efetivamente o banco pagou as diárias do senhor, presidente? Sileide, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. As investigações estão aí, os órgãos estão Ele não respondeu a pergunta, tá? O banco do Daniel Porcaro pagou a sua estadia? Ele não respondeu, gente. Isso aqui é um covarde, ó. Sileide, eu tenho o que eu não fiz. Mas efetivamente o banco pagou as diárias do senhor, presidente? Sileide, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. As investigações estão aí, os órgãos estão trabalhando e eu defendo que as apurações possam acontecer da maneira mais isenta e imparcial possível. Eu sou um deputado que sempre defendi o bom exercício da atividade parlamentar, sempre legislei com responsabilidade e presido a Câmara com essa mesma responsabilidade. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso e essas colocações, esses vazamentos, eles não me preocupam de forma alguma. O senhor tinha conhecimento que esse pagamento da diária era de Daniel Porcaro? Ou o senhor ficou no hotel sem saber de quem era o pagamento? Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu defendo que as investigações possam acontecer. Resumindo, ele não responde as perguntas. Ele é um covarde. Ele não respondeu nenhuma das perguntas dos jornalistas. E eu parto da premissa de quem não deve, não teme. Por que ele não responde as perguntas? São simples. O senhor sabia que esse dinheiro era do Daniel Porcaro? Esse dinheiro era do Banco Master? Ele não responde. E numa serenidade assim, gente, tá? De quem sabe que eu confio nas instituições, nas investigações. Quem que vai investigar? A Polícia Federal do Lula, capitaneada pelo ministro da Justiça do Lula, né? Que é o chefe do André Rodrigues, né? Diretor da Polícia Federal, que estava lá tomando uísque com autoridades. E do lado deles, quem estava? O PGE, que também será um dos investigadores. Ele sabe que todos que vão investigar, tá tudo junto e misturado. Acho que no fundo ele tá rindo disso aqui. Eu vou ser investigado pela Polícia Federal do Lula, eu vou ser investigado pelo André Rodrigues, vou ser investigado pelo PGE Paulo Gonet. André Rodrigues, PGE que estava lá, tomando uísque. E sabe onde isso aqui vai dar, gente? Por isso que ele está nessa tranquilidade. Estou tranquilo, estou sereno. Eu confio nas instituições. Claro que confia. Claro que confia. PGE, André Rodrigues. Assim, gente, é só uma opinião. Opinião. Ele tá tão sereno assim porque sabe que isso aqui não vai dar em nada. Que vai acabar em pizza. Que é o que me deixa mais furiosa ainda. Bora, gente. E Flávio Bolsonaro, que acabou de fazer um comentário sobre atentado que aconteceu em Mossoró, inclusive ontem aqui no canal. O primeiro vídeo que eu postei aqui ontem no canal. Se vocês não assistiram, assista. Porque eu coloquei, gente, tá? O vídeo, imagens do momento do atentado que aconteceu ontem contra um parlamentar, um candidato, um vereador de direita, candidato a deputado federal de direita. Ele sofreu um atentado no dia de ontem. Foram vários tiros, inclusive o assessor dele veio a óbito, não resistiu e morreu após esse atentado. E agora o Flávio Bolsonaro se pronuncia porque ele sabe que ele também está na mira, ele sabe que ele também é alvo, ele também está recebendo ameaça de morte, assim como o deputado Zucco, assim como o Nicolas Ferreira. Várias autoridades de direita estão sob a mira de bandidos e criminosos, esses loucos psicopatas. Tá aqui, Flávio chama atentado em Mossoró de terrorismo. É isso que eles estão fazendo, um verdadeiro terrorismo. Tá aqui, ó. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro comentou nesta última terça-feira o atentado sofrido pelo vereador Cabo Davidson do PL em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o caso não representa uma surpresa diante do cenário de violências no país. Flávio declarou solidariedade ao vereador e prestou condolências aos familiares do assessor Alisson Diego, morto durante o ataque. O assessor do candidato a deputado federal do PL foi assassinado a tiros durante uma live, gente. Foi assim, ó. Inclusive, no primeiro vídeo de ontem, eu coloquei as imagens do momento ali, gente. É surreal. Parece que foi por criminosos de facção.
É inacreditável, gente, tá? Tudo que tá acontecendo. E agora, gente, prisão. Prisão acaba de ser efetuada e essa prisão aconteceu no aeroporto, gente, tá? Realmente, depois que o governo americano, Donald Trump, enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, a casa tá caindo para muito bandido, para muito criminoso. E mais uma prisão foi efetuada. Gente, Donald Trump, governo americano, não está perdoando. Trump não perdoa. Faz parte de facção, vai ser preso. Operador financeiro da facção venezuelana Tren de Aragua é preso em janeiro. Lembrando que agora, recentemente, o líder desse grupo terrorista, né, Tren de Aragua, ele foi bombardeado pelo governo americano, uma junção com o governo da Venezuela. Há 2 ou 3 dias atrás, essa notícia foi confirmada pelo próprio Donald Trump. Líder de facção Tren de Aragua foi morto por uma emboscada preparada pelo exército americano. O Trump não está perdoando. O próprio Trump anunciou a morte desse líder de facção nas redes sociais dele. E hoje, prisão aconteceu aqui no Brasil. Tá aqui, ó. Foi preso no aeroporto, gente, tá? Do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Um homem apontado como operador financeiro da facção criminosa venezuelana Tren de Aragua foi preso nesta terça-feira no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada no âmbito da Operação Rota do Norte, deflagrada pela Polícia Civil de Roraima contra a atuação da facção no Brasil. De acordo com as investigações, o suspeito é o responsável pela operação envolvendo a lavagem de recursos ilícitos da facção, movimentando mais de 300 milhões em criptoativos apenas no último ano. A organização utilizava mecanismos sofisticados para dissimular e ocultar a origem dos valores ilegais. Também foram levantados dados durante as investigações que apontam que o alvo atuaria como elo entre integrantes do Tren de Aragua, da Venezuela e do Comando Vermelho no Brasil. Tá aqui. Momentos aí da prisão que foi revelada aqui pela CNN Notícias. Inclusive, essa notícia também saiu aqui, ó, no G1. Polícia prende suspeito de lavar 300 milhões para a facção criminosa. Ou seja, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está fazendo uma limpa, gente, tá? Além da morte do líder da facção Tren de Aragua que aconteceu, inclusive, segundo as notícias divulgadas, na divisa, né, aqui com o Brasil. Essa morte, esse bombardeio, onde resultou na morte do líder da facção Tren de Aragua, aconteceu aqui na fronteira com o Brasil. Inclusive, deixou o governo Lula bastante apreensivo, né, na época que ele foi bombardeado pelo exército dos Estados Unidos, pelos enviados de Donald Trump, que não está perdoando nada, gente, tá? Muitas prisões acontecendo e muitas prisões ainda podem acontecer, gente, tá? Estamos aí aguardando investigação que está acontecendo aqui no Brasil, INSS, Banco Master, INSS tem a questão do Lula, que está tendo uma investigação contra o Lulinha, né? O Lulinha da Silva, tem aquela apreensão do que está saindo aí das investigações contra o Lulinha. A gente sabe que a Polícia Federal, sob o comando do ministro André Mendonça, está investigando o Lulinha. Essas investigações têm meses aí que vem acontecendo e a gente está aqui aguardando o resultado de tudo isso. Lulinha vai ser absolvido, é inocentado, foi tudo uma celeuma, um burburinho, ou ele realmente tem culpa no cartório, cometeu algum tipo de crime? Segundo informações da imprensa, né, ele pode ser considerado um sócio oculto aí do careca do INSS, que foi o que estava capitaneando, né, gente? Foi o maior articulador dessa roubalheira da fraude do INSS, que é o careca do INSS. Estamos aí. Será que Lulinha era um sócio oculto do careca do INSS? Fazia lobby, fazia aquele intermédio para colocar ele dentro do governo Lula para fechar contratos e... A gente vai ter as respostas, gente. Na hora certa, com certeza, as respostas vão vir. O Maurício Marcon, lá no plenário da Câmara, após, né,
tudo o que aconteceu dentro do STF após a briga feia que aconteceu, condenação de Eduardo Bolsonaro. O Maurício Marcon, gente, tá? Ele fez uma revelação bombástica contra ministros da Suprema Corte, que vocês vão ficar de queixo caído, que ele descobriu e decidiu jogar a lama no ventilador. Muita coisa que não estava sendo aí, não estava sendo noticiada pela mídia, pela imprensa de esquerda. Ele falou, cara, isso tá errado, eu vou revelar, eu vou contar os bastidores, eu vou contar tudo o que tá acontecendo. E ele contou mesmo, gente, teve culhão, teve coragem, e vocês vão entender, vejam só. Presidente, pautorando hoje no STF. Literalmente briga de foice. Né, tem os mocinhos e os bandidos. Acho que todo mundo sabe quem é mocinho e quem é bandido no STF. É claro. Numa das turmas, a gente vê a condenação de Eduardo Bolsonaro por ele supostamente ter comandado o presidente Donald Trump para que ele colocasse taxas sobre o Brasil. Só esqueceram de dizer que o presidente Donald Trump colocou taxa sobre 180 países, mais de 180 países do mundo. Agora é a velha perseguição feita por Alexandre de Moraes e a turminha dele. Mas o pau torou mesmo hoje no caso Banco Master. Aí a casa caiu. Lá na turma que Gilmar Mendes tentou descaradamente, colega Favor, soltar o pai de Daniel Vorcaro. E aí a gente começa a fazer algumas ligações bastante interessantes. Malu Gaspar afirmou há pouco na Globo News que Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, recebeu pressão, inclusive, de Alexandre de Moraes. Quem falou foi a Malu, não foi o Marcon. Por nos últimos dias é que houve muita pressão sobre o ministro Cássio Nunes Marques por parte da ala do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que também teve negócios ali com a família, teve negócios ali com o Vorcaro, para que o Cássio votasse pelo relaxamento da prisão. Para que soltasse o pai do Vorcaro. Mandando uma clara informação. Fica caladinho, Daniel Vorcaro, que logo a gente tira daí. Cássio votou pela manutenção da cadeia do pai de Daniel Vorcaro. E aí começam a aparecer outras coisas, colega Adriana, como por exemplo, no relatório soltado hoje, né? Se levantou o sigilo sobre o Banco Master, o que o André sabe até aqui. O Vorcaro procurou o chefe da Polícia Federal de Lula e o PGR Gonet dias antes da cadeia. Os mesmos que foram a Londres com tudo pago por Vorcaro para experimentar um uísque tal de Macallan, que custa milhares, se não milhões de reais. Caracas. Porra! Vejam vocês que o próprio André Mendonça disse hoje, abrem-se aspas, tem mais coisa por vir, fecham-se aspas. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Caralho, o maluco é bravo. Ou seja, enquanto o Gilmar Mendes, que todo mundo sabe o naipe deste ministro da Suprema Corte, tenta enterrar as investigações que vão chegar sim na alta cúpula da política desse país, os ministros indicados por Bolsonaro seguem travando uma batalha dentro do Supremo para que ministros que receberam milhões de reais possam, estes sim, ser condenados por terem sabotado a nação brasileira. Gente, depois que eu vi esse vídeo aqui do Maurício Marcon, eu confesso pra vocês, de tudo que ele revelou aqui, eu tive vontade de vomitar. De vomitar, gente, tá? Assim, de tanto nojo de tudo que tá acontecendo. E o pior é de forma descarada. Pasmem, gente, tá? Antes de ser preso, Daniel Vorcaro, que estava lá em Londres, degustando vinhos, uísques caríssimos, de milhões, estava lá degustando vinho, com o André Rodrigues, chefe da Polícia Federal do Lula, com o PGR indicado pelo Lula, dentre outras várias autoridades. O Daniel Vorcaro, gente, tá? Tentou contato com esses dois. A troco de quê? O que ele pediu para esses dois? Será que ele pediu algo? Algum favor, alguma coisa? Essa é a grande pergunta, gente, tá? Agora tá dando para entender por que Daniel Vorcaro quis ter uma T de relacionamento com basicamente Brasília inteira. Exatamente para que num momento como esse, ele sabia que a casa ia cair a qualquer momento.
aquilo ali não ia se sustentar por muito tempo. Era muito dinheiro roubado. Em algum momento, a casa dele ia cair. Como caiu? Foi preso. Só que, para desespero do Daniel Vocaro, a relatoria do caso dele caiu nas mãos do André Mendonça. Se tivesse caído nas mãos por exemplo, do Alexandre Moraes, tivesse caído nas mãos do Gilmar Mendes, a coisa seria diferente, mas caiu nas mãos do Mendonça. Aí é que a coisa fedeu para essas grandes autoridades que estão aí se esperneando. Gente, a decisão do Gilmar Mendes ontem de mandar soltar da cadeia, né, para ir para prisão domiciliar do pai do Vocaro, escancarou ainda mais toda essa podridão, essa sujeira, esse esgoto por trás desse escândalo do caso Master. E pasmem, segundo o André Mendonça, ele acabou de quebrar outro sigilo e vem muito mais coisa por aí. A gente ainda não viu nada. Esse esgoto, gente, é um esgoto assim, ó, a céu aberto. Não tem fundo, não tem fim. É surreal. Ao mesmo tempo em que eles tentam tirar o pai do Daniel Vocaro da cadeia, o primo Daniel Vocaro da cadeia, tolado até o talo nesse escândalo aí de corrupção, a primeira turma do STF vai lá e condena o Eduardo Bolsonaro por um crime que nunca aconteceu. Crime que nunca aconteceu. Ah, mas ele era uma autoridade, né? O pai dele foi preso, ele foi pedir socorro, pedir ajuda lá nos Estados Unidos, foi denunciar abuso nos Estados Unidos. O PT cansou de fazer isso. Aliados do Lula, quando o Lula estava preso, cansaram de fazer isso. Foi para a Bélgica, foi para a Venezuela, foi para os Estados Unidos, foi para a Arábia, foi para o Diabo 4, mas foi. Porque lá na época, o pessoal do PT falava que tinha abuso aqui no Brasil acontecendo por parte de Sérgio Moro, de juízes. Fizeram a mesma coisa. E alguém foi preso? Alguém foi condenado por lesa pátria, né? Por agir contra o país? Pelo amor de Deus, gente. Desculpe o desabafo, mas eu tô consternada com tudo isso que está acontecendo. Assim, na cara dura. E para acabar de completar, mais uma grande autoridade de Brasília acaba de ser envolvida nesse escândalo do caso Master. Mais uma. Além de Ciro Nogueira, além de Davi Alcolumbre, mais um. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês. E agora, gente, Eduardo Bolsonaro, né? Reagiu. E reagiu furioso. Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta, tá? Agora em entrevista que ele acabou de conceder ao portal de notícias Metrópolis, ele acabou de desafiar o ministro Alexandre Moraes, acabou de desafiar o STF. Eduardo Bolsonaro reagiu à sua condenação, né? A sua condenação de prisão, multa, teve até multa, gente, de R$150 mil que foi imposta contra Eduardo Bolsonaro por um crime. Que crime? Tá aqui, gente, tá? Eduardo Bolsonaro acabou de desafiar, dobrou a aposta contra o ministro Alexandre Moraes e o STF após essa condenação que ele acabou de sofrer aqui no Brasil. Vejam só. Não tive nem tempo de saber qual é a pena, qual é a condenação, a suposta condenação, né? Ainda não tenho conhecimento total. O senhor, portanto, como não foi surpresa, não ficou abalado? Presumo. Zero abalado. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma carta rogatória para me ouvir. Porque na carta rogatória existem requisitos mínimos, que quando chegar aqui, antes do DOJ despachar para o US Marshals bater na porta da minha casa, que são eles que cumpririam mandado de intimação ou citação, eles certamente analisam requisitos mínimos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. Então, mais uma vez, até onde a justiça brasileira vai levar a cabo essa perseguição? E o Eduardo não parou por aí não, gente, tá? Ele acabou de revelar que vai levar tudo isso, gente, a sua condenação de prisão, a multa, vai levar absolutamente tudo que está acontecendo contra ele, segundo ele, essa perseguição sem precedentes, ele vai levar absolutamente
tudo ao governo americano, né, ao Marco Rubio, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse: eu levarei à Casa Branca, levarei ao State Department, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Ou seja, se a coisa tá ruim para o ministro Moraes, que já está sendo, né, julgado na justiça americana por causa, né, por causa das empresas lá de Donald Trump e da Rumble, parece que o ministro Moraes pode ter mais um problema nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar que vai entregar tudo que está acontecendo, ele vai revelar tudo que está acontecendo com ele aqui no Brasil para o governo americano. Ele vai... Meu Deus do céu, gente, tá? É inacreditável, mas ele disse que vai fazer. Enfiar a Casa Branca? Certamente. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil dá certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, tá todo mundo errado? Ou mesmo Polônia, né, onde o jornalista, o Didi, conseguiu asilo? A gente tem que virar essa página do país. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Não dá, com todo respeito. Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido 100 horinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes internacionalmente. Rafa. Deputado, também na... Gente, tá aí. Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta contra o ministro Alexandre de Moraes e disse que vai denunciá-lo ao governo americano, ao State Department, a Marco Rubio, a Donald Trump. Vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes, que já vem enfrentando problemas ali nos Estados Unidos, né? Tá ali sendo julgado por causa do caso da Rumble, da Trump Media, pode ser condenado a pagar uma multa multimilionária. E além desse grande problema, inclusive o Alexandre de Moraes precisou até da ajuda da AGU, da Advocacia Geral da União, aqui para tentar ajudá-lo. E agora tá vindo aí mais um chumbo grosso para cima do ministro Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, porque Eduardo dobrou a aposta e vai denunciá-lo ao governo americano.